Tudo bem, pessoal? Meu pai, minha mãe estão contando aqui a história deles ao vivo, sem corte, abrindo o baú aqui, revelando também coisas não só da família, mas coisas do tempo, costumes da época. E tá muito interessante. Para quem não estiver acompanhando, é uma história enorme, já 500 mil episódios. E vamos continuar e ver para onde a gente vai. Só para reforçar, né? Vocês estão falando que é ao vivo, sem edição, né? Sim. Então, de vez em quando, principalmente em datas, a gente dá uma gaguejada. Faz normal, parte normal, e a ideia é exatamente essa, capturar a vida mesmo, sem corte, sem nada, certo? Episódio anterior, casaram-se em 1973. E aí, vamos lá. E vai. Um detalhe, eu não sei se nesse episódio ou no próximo, vai depender da conversa, a gente vai falar também sobre como que era a vida antes e depois da ditadura militar, né? Que a vida de pessoas comuns do proletariado, sabe? Proletariado. Assim, a gente vai saber como é que era nessa época. E não sei se nesse episódio ou no outro, mas vamos lá. Só tô dando um teaser aqui do que vamos falar também. Vamos lá, casaram. Bom, 73, casamos, julho de 73, e aí por que não? Tudo equilibrado, tudo equacionado, dinheiro em caixa para pagar as contas, você fazendo a tua faculdade, terminando a faculdade, na verdade, acho que ela terminou em 70, eu não sei se ela terminou não, eu não posso falar ainda. Olha, vai falar o quê? Eu não sei se ela ela terminou a faculdade e aí, por que não? Você não vai falar porque isso é um spoiler. É um spoiler. Será que tiveram filho? Por que ter filho? Por que não ter filho? Devo tê-los e tal, devemos tê-los. Por que não tê-los? Tivemos. Então, uma coisa interessante é o tempo, né? Porque assim, vocês casavam naquela época, era quase que obrigado a ter filho. Não era obrigado, mas não formalmente, não era formalmente. Se soubesse o que vinha... Se via essa desgraça aqui... A gente talvez tivesse adiado tivesse mais desistido. essa decisão. É o seguinte, mas existia uma pressão social para ter filho imediatamente. Né? Imediatamente. Por quê? Porque no nosso caso especial seria o primeiro neto ou neta da família da Sônia seria das duas famílias. Então, por isso que tinha assim uma pressãozinha, mas a gente não se curvou a pressão não, viu? Ué, como não? Não, se soubesse o que ia acontecer, não... Como assim? Não, como não? Se curvou, casou em 73. A gente queria também. Apesar de que era muito bom, se me lembro, né? Acordar ao meio-dia nos sábados e almoçar na casa da sogra, inferno, ou da tia, ou da mãe. E aí, um dia isso acabou. Não, mas calma. Então, assim, eu quero saber o seguinte. Pouco tempo depois já engravidou. Sim. Pouco tempo depois do casamento. Quantos meses? Não casou grávida. Não casou grávida. Não. Mas assim, quantos meses depois? Casamento em julho, nascimento em outubro. Em outubro do outro ano. Em julho de 73, nascimento em outubro de 74. Então, faz a conta aí que somos ruins de conta. Julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses, vai. 6 meses, é isso? 6 meses depois. Sem gravidez. Sem gravidez. Depois de 6 meses engravidou. É isso? E foi planejado. Foi planejado. Então, é isso que eu estou dizendo. É uma pressão de 6 meses depois já tem que engravidar. Inclusive, fazia aqueles testes, estavam começando a aparecer aqueles testes de gravidez em casa, né? Então, comprava era uma caixinha que tinha lá uma fitinha para testar a gravidez. Então, a primeira vez que testou a gravidez, não estava grávida. Achou que estava, não estava. Foi uma decepção generalizada, né? Contou pra todo mundo, não? Acho que sim. Putz. Acho que sim. Mas logo depois, o primeiro ou segundo mês depois já... Então, ou seja, falei 6 meses. Então eu falei 6 meses, então é antes, vamos dizer. Então, sei lá, 3 meses depois já começou a tentar, de termos de tentar. Então, tá vendo? É isso que eu tô falando. Ser Deus, ou não sei se ser Deus, se a pressão era uma coisa natural da vida, vamos dizer, né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui, peraí. A família, o core que a família participava muito da vida, né? Então, era fim de semana, morava todos na mesma cidade nessa época, então a participação da família era muito forte.
Só que a gente, viu, pessoal, não sei se é conselho, eu costumo cobrar para dar conselho. Mas é assim, o conselho de familiares, de sogra, de mãe, de pai, etc., a gente acha que deveria sempre ouvir. Ouvir sempre. Sempre ouvir. Com certeza. Não desdenhar, ouvir com atenção. A gente sempre fez isso. Não quer dizer que a gente fazia tudo o que eles falavam. Coisa certa a gente fazia, coisa errada que a gente pensava que... Fala muita besteira também, né? Fala. A gente não fazia. Então sempre tomamos a nossa decisão. Isso foi uma coisa muito legal. Né? Foi muito bom isso. Bom, vamos lá. Alguma coisa de gravidez, algum costume da época durante a gravidez, vamos dizer assim? Comia bastante, né? Nessa época ela começou aprendeu a cozinhar, não, já sabia alguma coisinha, mas fundiu algumas panelas no fogão, já fundiu. Vamos ser sinceros, nunca foi uma excelente cozinheira. Não, mas ela se esforçava. Ela fazia o serviço dela, vamos dizer assim. Ela não trabalhava nessa época? Ela trabalhava com o pai dela. Sim, Era full time o trabalho do pai? Acho que era até mais do que full time. Mas como o meu era hiper full time, então eu nem... Mega timer. Eu nem deixava 14 horas por dia. Aliás, hoje o brasileiro não trabalha isso, né? Trabalha até mais, talvez. Mais? Trabalha, porque o brasileiro vive para trabalhar, né? Então... Tem muita diferença. Então era bastante interessante esse timing aí do casal. Né? Não, eu tô falando durante a gravidez. O que mais? Costume, alguma curiosidade durante a gravidez? Você lembra? Eu não lembro de alguma coisa notável. Não teve nada notável, assim? Não, acho que não. Foi normal. Fazia os acompanhamentos médicos que no Brasil faz de uma forma absurdamente frequente, né? Quando tá tudo bem, você tem que ir todo mês no médico acompanhar, etc. Não existia ultrassom, então tinha que fazer raio-x do neném. Raio-X. Eu acho que chegando no próximo do dia lá, houve um raio-X e a criança estava sentada. Então chegou a médica com a languidez, né, com toda a humildade, falando, acho que vai ter que fazer cesárea, vocês têm alguma coisa contra? Porque não era um padrão a cesárea, né? Mais ou menos, já estava começando. Já tinha indústria de cesariana? Alguns médicos já faziam muita cesárea, que era o caso dessa senhora. Né? Então foi uma desculpinha também, pode ser? Pode ser, a gente não dá consegue avaliar, então vamos para cesárea, né? Mandou ter que fazer. Vamos para cesárea. Aquela cesárea naquela época não era uma coisa tão simples quanto é hoje. Era uma coisa... Tanto é que infeccionou a mulher. Tivemos que ficar na casa, acho que foi da minha mãe, um bom tempo, até cicatrizar bem. Foi bem sofrida essa cesárea aí, viu? Foi bem sofrida. Olha só. E aí nasceu, para alegria de todos e felicidade da nação, essa criatura essa coisa inominável. E nasceu e vamos em frente. Aqui estamos aí agora para continuar a saga, né? Tá, e aí vamos lá, vamos dar um salto. A gente não vai falar de política então nesse vídeo, vamos falar só de nascimentos e da vida dessa época sem a parte de mais externa. Bom, nascemos aí, ainda morava em Mogi. Morava naquela casa ou não? Morava no edifício Rio Negro, que foi um dos primeiros prédios de Mogi. Parece incrível, né, pessoal? Mogi não tinha prédio para morar. E foi um dos primeiros. Aí, assim, depois mudou para uma casa, porque quando eu tomei consciência, eu morava numa casa. Logo depois mudou para uma casa, até porque falamos, bom, mas a gente queria muito ter um casal, vamos tentar a segunda, não sei o quê, né? E a gente partiu para o segundo nascimento. Então, o segundo foi depois? Comprou a casa depois que engravidou no segundo? Não, acho que comprou antes. Não, comprou antes. Comprou logo depois que você nasceu. Então vendeu o apartamento e comprou a casa. 75, talvez. Tá. Vendeu o apartamento. Na verdade, trocou o financiamento lá. Era uma modalidade que tinha. E a gente foi para uma casa grande pra caramba, né? Bem legal. Isso foi uma outra coisa muito curiosa, né? Nós adoramos a casa servia, cômodos enormes e tal. Compramos a casa.
E, para nossa surpresa, na primeira noite que fomos à casa, ou seja, tomar posse e tal, uma cerimônia de candomblé no fundo da nossa casa. Isso é interessante. Olha, boa que você lembrou. É sensacional essa história. Isso foi uma das coisas mais inusitadas que aconteceu. Assim, você comprou a casa sem saber, aí, era no fundo da casa, era um terreiro de macumba. Assim, no fundo da casa. Sem discussão de religião. Pensa que coisa agradável. Não. Você era toda noite? Não. Tinha alguns dias que eram sagrados. Tá lembrando daí? E o que aconteceu, né? Eram alguns dias da semana. Não, e o nosso quarto era o último quarto da casa. A casa era uma salsicha, né? Era um corredor praticamente, com os cômodos dispostos um após o outro. O nosso quarto era logo depois. Gente, era impossível dormir, viu? Nossa. Era impossível dormir. Ficava a noite inteira? Não, até as 3, 2 horas da manhã. Era punk o negócio. Era cânticos. Era. A gente nunca ligou muito, mas enfim. Não era questão, não tá nem falando, ele não estava incomodado com a questão religiosa. Hoje em dia, provavelmente, muita gente eu ia achar. Eu estava incomodado por incômodo. Pelo barulho, pela encheção de saco. E eu, por exemplo, não podia vender aquela casa para alguém sem falar nesse. Alguém me vendeu e o corno que te vendeu não falou. Você não deu para reclamar? Não, eu falei com ele depois, e aí? Claro. Não, aí já estava. Por que ele vendeu? Morta, né? Por que ele vendeu? Foi mais barato? Foi baratinha a casa? Não, foi preço normal. Olha, ainda foi preço normal. Um bairro muito bom de Mogi. Né? Eu preferi uma casa assombrada do que isso. Mas eu não tivemos nenhuma afetação disso, talvez tenha até ajudado, né? Ajudado o quê? Ajudado o sincretismo. Desenvolvimento, o sincretismo religioso, talvez tenha até ajudado. Agora, minha mãe sempre contava uma história interessante que eu vou contar aqui, que ela você tinha uma empregada, e a empregada me levava, você me completa aí, se você lembrar, levava eu pra passear. E aí um dia ela me levou, vê se você lembra dessa história aí, que ela falou, como é que você lembra? Conta aí. Que ela falou que eu fui ver, ela foi me levar, ela demorou, né? Demorou pra voltar, né? E aí quando voltou, ela falou que ela foi me levar pra ver o anjinho. Isso. Era uma capelinha que ficava lá perto de casa. Não, na verdade, acho que eu ficava falando assim, eu fui ver o anjinho, eu fui ver o anjinho, e ela não entendia o que era. Que anjinho? Aí fui perguntar pra ele, e eu só ficava lá e fui ver o anjinho. Onde você levou essa criatura? Eu levei naquele, era tipo de uma igrejinha, de uma capelinha, sabe? E lá tinha as figuras. Que figura? Meu pai não lembra, não. Ele tá inventando a história, não. Assim. Ela me levou pro velório de um nenezinho. Não. Sim. Isso eu não sabia. Sim, olha aí, não sabe de nada. Bombástica. Então, ela me levou, o anjinho, ela me levou pro velório de um nenezinho lá. Não, isso eu não sabia. Então tá sendo revelado ao vivo aqui. E minha mãe achou que isso me traumatizou. Ela achava que isso me traumatizou. Talvez. Eu acho que não, porque eu não lembro. Eu só lembro disso porque ela contava. Ela contava assim, e parece que ela mandou a empregada embora no mesmo dia. Foi uma coisa assim. Ou não, não sei, essa parte eu tô inventando. Acho que foi assim. Mas assim, eu sei que ela ficou chocada com a história. Eu não ficou sabia pé da vida com a mulher. Eu não sabia. E assim, eu acho que não me traumatizou, porque, assim, bom, eu não lembro, né? Mas ela ficou falando que eu só ficava falando isso. Eu fui ver o anjinho, por que o anjinho tava deitado lá? Por que o anjinho tava lá dormindo? Sei lá. Pô, beleza essa babá, hein? Beleza. Tá vendo? Por isso que eu fiquei assim, acho. Mas enfim, vamos tocando a vida. Vamos tocando. Nessa casa eu tinha a primeira lembrança da vida, que eu vi uma barata de ponta cabeça e vendo que é uma figura humana. Eu achava uma figura humana, aquela barata, tá vendo? Olha o que aconteceu. Bom, mas aí, nasceu a irmãzinha. A irmãzinha nasceu. Peraí, engravidou da irmãzinha, Claudinha, com beijo no coração. Nesse meio tempo teve uma coisa muito importante, muito marcante na minha vida. Eu adorava o trabalho que eu fazia. Foi antes de engravidar? Foi. Interessante. Antes da gente pensar, eu fui dispensado da Café Solúvel, eles fizeram um rearranjo lá, e isso foi muito traumatizante para mim. Quanto tempo ficou lá? Fiquei 7 anos. E você vestia a camisa da empresa, a empresa era você. Era prioridade absoluta. Nós da Café Solúvel. Era prioridade absoluta, eu adorava aquilo lá, o que eu fazia, dinâmico, todo dia coisa nova, etc. Mas um dia chegou. Né? Tchau.
Tchau. Chegou, falou, olha, infelizmente nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui, papapá, tá bom. E, aliás, todos nós aprendemos junto a fabricar aquilo lá. Quando eu entrei nessa fábrica, eu tinha 15 dias de inaugurado. Olha. Então foi um aprendizado. Usou, chupou o bagaço e pá! Não vejo assim. É assim, vejo assim. assim. Mas enfim, não é essa discussão. Vamos lá. Olha, pessoal, quem viveu uma situação dessa, eu só posso dizer, graças aos céus que esse negócio aconteceu. É verdade. Porque era muito limitado, o ambiente era muito fechado. Né? Não ia progredir. Não ia progredir. Ali eu já tinha aprendido. Você ia ficar para sempre lá, provavelmente. Isso é uma coisa interessante. Então, por favor, vocês que estão numa situação de incômodo na empresa ou percebem algum movimento, alguma... Não precisa perceber movimento, não. Você está incomodado, ou você está incomodado, não gosta. Não gosta. Vai procurar. Vai procurar da turma. Não dá para aceitar que uma pessoa de 24, 26 anos, que era o caso, né, fique lá apaixonado por uma empresa, porque a gente sabe como é que funciona, né, pessoal? Então vá ser empreendedor, faça o teu currículo, já falamos isso sempre aqui. Fala isso. Sempre falamos isso. Faça o teu currículo enquanto você estiver empregado. Pois é. Para não ter o choque que eu tive. Nesse evento, o meu sogro, que era psicólogo... Você ficou psicologicamente abalado. Fiquei muito abalado e fiquei deprimido. E o meu sogro, tem que falar, me ajudou muito em algumas sessões. Falamos mal do rapaz, olha lá, que bonitinho. Isso é uma grande verdade. Tá vendo? Ele falou, pô, você conseguiu tudo. Você desenvolveu a fábrica, você aprendeu, você é novo, vai em frente. Então, conversa de psicólogo? Mas me pegou muito bem para mim. Então, eu sei que na época eu fiquei desempregado 3 meses. Olha só. Muito interessante, porque o primeiro emprego que eu peguei, pessoal, era uma fábrica de tintas que eu ia fazer. Você pegou depois? Depois. Ah, tá. Eu só não sabia. Foi depois de 2 meses, alguma coisa assim, uma fábrica de tinta. Eu falei, marcada a entrevista em Mauá, cidade de Mauá, no ABCDM. E aí eu fui fazer a entrevista. Só que antes eu falei, pô, eu não entendo nada de tinta, né? Eu entendo de tinta quando eu estudei na escola e tal. Então, eu tive tempo, uma semana, de ler alguns livros sobre tinta. Estudou o assunto. Estudei um pouquinho o assunto, fabricação. Lógico, eu perguntei o que eu ia fazer, né? Eles viram que eu tinha muita experiência em fabricação e eu ia ser o gerente da fábrica, não sei o quê. Então, foi muito interessante que quando eu cheguei para fazer a entrevista lá, o cara ficou impressionado, né? Poxa, mas você nunca trabalhou em fábrica de tinta? Como é que você sabe esse processo de produção? E, aliás, nós usamos esse mesmo, não sei o quê. Não, é que eu sempre gostei dessa área, sempre fui estudioso. É uma mentirinha saudável. Uma mentirinha saudável, não prejudicou ninguém. E eu comecei a trabalhar lá. Olha só. Só que... Como chama a fábrica? Essa eu não sabia. Na época chamava Tintas Globo, se não me engano. Tintas Globo. Mas era sofrido, que tinha que viajar de Mogi até Mauá todo dia. Quanto tempo? Uma hora e um pouco de viagem. Mas enfim, quem não tem que arrumar. Bom, acabou a bateria mais uma vez, né? Trabalhar. Fala muito. Vamos lá, continua com a história. Então, eu tava empregado numa fábrica de Tintas Globo que fazia tinta... essas tintas de pintura interna, externa. Era uma grande fábrica na época. E aí? E aí, como difícil? a gente... Estava sendo difícil? Estava sendo meio chatinho, porque tinha que mexer com... aí sim, alguns produtos químicos. Produto cancerígeno? Não, um pouquinho de ácido sulfúrico, essas coisas aí, pigmentos, então via meio sujo. Né? Apesar de que eu vinha cheirando de café na outra fábrica também. Melhor cheirar café do que cheirar ácido sulfúrico. Sem dúvida nenhuma. Não, mas não, tudo bem. Tava lá suportando, apesar de uma semana só, e eu tinha distribuído o currículo para muito. Né? Naquela época, pessoal, um jeito de procurar emprego, sabe qual que era? Classificados do Estadão.
Olha, classificados, é verdade. Então, não só tinha que ser do Estadão, qualquer classificado. Não, é que do Estadão era absurdamente era o padrão. Muito. Então, olha, é verdade. todo domingo, quando o meu pai não me mandava, eu não pegava no meu pai, que ele assinava o pai dele tinha que ler o Estadão. Se ele não lesse o Estadão, ele ficava doente. E o Estadão de domingo era um calhamaço. E ele lia inteiro, né? Ele lia do começo ao fim, Estadão. Mas enfim, então eu distribuí muitos currículos para muitas empresas, né? E logo que eu comecei, eu fiz o currículo logo que eu saí da empresa e começou a pingar algumas entrevistas. Foram umas 5, 6 entrevistas, não foram muitos não, antes de eu pegar esse emprego, né? Que era mais adequado. E aí, um belo dia eu estava trabalhando lá, a dona Sônia me ligou dizendo que a Ródia estava me chamando para trabalhar lá. Que o meu currículo tinha sido aprovado e que para continuar o processo tinha que passar por mais uma entrevista. Olha só. E agora? No caso em Santo André, né? Em Santo André, para trabalhar na Ródia, numa fábrica em Santo André, que era o que eu sabia, que era o que eu gostava, né? Muito que bem, e aí? Devo dizer, devo não dizer, devo ir, devo não ir? Dizer que eu fui muito bem recebido nessa fábrica. Um parênteses, nessa fábrica você ganhava bem? Eu ganhava um pouquinho, talvez menos, né? Menos do que da anterior, do café? Não. Não, comparado com a do café. Ganhava a mesma coisa. Mesma coisa. Ganhava a mesma coisa e tinha um plano lá para subir, se passasse no período de experiência. Então foi muito bem recebido. Os caras chegaram a fazer uma sala lá para eu ficar. Olha, então tinha um certo status lá, né? Mas aí quando veio esse convite da Ródia, né? Eu fiquei muito balançado. Né? Você não era apaixonado pela fábrica de tinta, você estava lá... Não deu tempo de se apaixonar, provavelmente ele ia... Quanto tempo você recebeu? Uma semana. Não, peraí, você estava trabalhando lá quanto tempo? Uma semana. Uma semana trabalhando na fábrica de tinta? No negócio de tinta? Chamou... Olha! Aí chamou, bom, eu dei uma desculpa lá, que disse que... peraí, você tá... Toda essa procura, essa sua... aplicação para esses empregos foram antes de ser contratado com a fábrica de tinta. Claro. Aí a Ródia chamou nesse meio tempo, né? entendi. Aí começou a chamar. Olha a crise aí que tinha. Uma dessas foi a Ródia. Então eu procurei saber o que era, foi interessante. Né? Então eu fui responsável técnico pelos produtos aerosol da Ródia quando eu entrei lá. Mas enfim, eu decidi, eu cortei. Eu atropelei um pouco, mas não tem problema. Eu já falei que tinha trabalhado na Ródia. Né? Então, eu decidi, depois de muito pensar, conversando com a Sônia, bastante mesmo, que a minha chance era ir na Ródia, que eu ia ter muito mais visibilidade, muito mais condição de aprender, muito mais perspectivas profissionais. Agora, assim, em termos de salário, quantas vezes mais, ou sei lá, como é que era, comparado com a tinta? Uma vez e meia mais, vai. É o dobro, não o dobro, 30%, 40% a mais. 40% a mais. Foi mais pela perspectiva. Muito mais pela perspectiva. E tinha um inconveniente. Então aí eu fui falar com o gerentão lá, o diretor lá, da fábrica, chamei, falei, olha, aconteceu isso daí, é uma proposta irrecusável, eu não vou poder negar, eu já tinha sido aprovado, né? Eu não falei isso porque, afinal, tinha feito a entrevista na Ródia lá e tinha sido aprovado. E aí? E aí, bom, que pena, você estava indo muito bem, a gente contava com você, tal. Mas, sabe, senhor, eu não me lembro do nome dele. Eu lembro que era talvez fosse da raça lá, russo, ucraniano, georgiano, alguma coisa. Por isso que talvez. Nem pensei nisso, pensei agora. E aí, bom, nova vida na Ródia, Santo André, fábrica química. Aí teve que mudar não, ainda não. Não? Ficou viajando? Não, fiquei viajando no começo sozinho. Que ano? Isso foi em 77. Isso me lembro bem, que foi um ponto muito marcante, né?
e viajei durante um ano e pouco, a Sônia já grávida, né? Ah, já estava grávida. Já tinha arrumado, começamos na roda e já ficou grávida. Só pra, agora agora tô com dinheiro, agora. Vamos lá. Atenção, aquele dinheirinho que guardava lá um ano sem trabalho. Não passou dificuldade nenhuma. Nenhuma dificuldade. Aliás, não deu porque foi depois de 3 meses, acho que só as bonificações lá e os nem usou. As remuneração de lei eu nem usei, eu mantive um ano lá. Bom, nosso vídeo tá grande, vamos cortar pro próximo episódio da nossa novela aqui, próximo capítulo. O próximo capítulo faremos da mudança para Santo André, do nascimento da minha irmãzinha Claudinha, um beijo no coração, e vamos falar já da época, como é que era a época. Vamos porque foi bem marcante. Foi tudo junto, né? Foi tudo junto. Então é isso, próximo episódio, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comente sempre, dá um feedback pra gente, o que vocês estão achando da história. E se tiver dúvida, quiser mais algum esclarecimento, a gente não quer chatear vocês. O esclarecimento não de biográfico, né? Mais esclarecimento de curiosidades da época também. Ou qualquer esclarecimento. Tem vida, livro aberto. Livro aberto aqui. Se inscreva no canal se não se inscreveu. Assine o sininho, assine o sininho de notificação. Assine o sininho de notificação. E valeu, meus queridos. Até daqui a pouco a gente vai gravar. Tá gravando toda a sequência aqui, é muita coisa. Valeu, meus queridos.